César, Olá Pedro, então, tudo bem? tudo bem? Cá estamos mais uma vez para os nossos diálogos espíritas. Hoje gostaria, antes de apresentarmos o tema, gostaria de agradecer à Rádio Discípulos Espírita do Brasil, no endereço Rádio Discípulo Web? .com, não é? Exatamente, .com. Ok. Então, gostaríamos de agradecer pelos cumprimentos que nos foram enviados e que possamos colaborar nestes diálogos espíritas. Corretamente, César. Eu também desde já agradeço todo o apoio e um grande abraço para os nossos irmãos no Brasil, no nosso país irmão também. É verdade, é verdade. Pois é, então nós hoje vamos falar sobre a diferença entre o movimento espírita e o espiritismo. Qual será então a Exatamente, César. Eu perguntaria a diferença entre os dois, a que te vem mais assim à ideia, não é? É o seguinte, o movimento espírita é um conjunto de pessoas que se reúne para estudar e para divulgar o espiritismo. Não é? Basicamente são um conjunto de pessoas espíritas que divulgam e estudam o espiritismo. Não é? Então, já Correto. o espiritismo é a doutrina filosófica com bases científicas e consequências ético-morais. Corretamente. Então, o movimento espírita existe dois movimentos muito fortes no mundo, que são os principais, que é o movimento espírita brasileiro e o movimento espírita português. É curioso, Pedro, que como muita gente sabe, não é? O espiritismo surgiu em França, não é? Codificado pelo O professor, nosso mestre. exatamente, Allan Kardec. Então houve uma grande interação entre a França e os Estados Unidos, mas principalmente a França, não é? Então, só que mais tarde o movimento espírita tornou-se muito forte no Brasil e posteriormente em Portugal. No tempo das ditaduras, tanto em Portugal como no Brasil, o movimento espírita esteve um pouco, não é? Digamos assim, apagado porque, Teu congelado, digamos, não é? exato, teve congelado, exato, teve numa fase de congelamento. Então aconteceu Eu, isso. eu, eu gostaria também de referir que para os nossos ouvintes, em que, para alguns, em que os conceitos serão novos, gostaria de referir que ele esteve sempre ao longo da humanidade muito discreto, não é? E que, por vezes, várias civilizações da humanidade não davam conta, mas o espiritismo estava lá, sempre esteve. Sempre, sempre, É uma exatamente. referência que eu gostaria de sublinhar também. Sim, é verdade, tem muito bem sublinhado, porque pode-se pensar que o espiritismo é algo novo, mas na verdade não é. E eu Portanto, gostaria também de fazer a pergunta aos ouvintes, eh, e dar a resposta, não é? No fundo, estamos a conversar e dando respostas, conversando, não é? E perguntaria-te se o Espiritismo é uma religião. Nós já nos dois programas anteriores diferenciamos bem que não. Eh, Portanto, isto é uma força de um pensamento em que se baseia em várias ciências. Mais uma vez, vamos definindo aos poucos nos programas futuros o que é o Espiritismo e dando seguimento e reforçando as ideias. é assim, segundo a etimologia,
A origem da palavra religião significa religar o homem a Deus. Depois o conceito religião, né, a palavra religião, foi utilizada mais para se identificar com aquilo que hoje nós temos como as religiões, como por exemplo a religião católica, a religião evangélica, a religião judaica, a religião muçulmana, portanto, ortodoxa, portanto, por aí fora. E portanto, nesse ponto de ideias, o espiritismo não é uma religião. Até porque a religião conduz à fé cega e o espiritismo Exatamente, conduz à fé cega. Né? Exatamente, e o espiritismo defende precisamente o contrário. Defende uma fé raciocinada, não é? Exato, através do movimento filosófico também. Exatamente. Portanto, do ponto de vista do sentido original da palavra, religião, o espiritismo é uma religião, porque o espiritismo é uma ferramenta que liga o homem a Deus, portanto, conduz o homem para Deus. Agora, do ponto de vista das religiões típicas que se vê, não é? O espiritismo não tem nada de religião e existe uma grande confusão, até nos movimentos espíritas, principalmente no movimento espírita brasileiro, em que se confunde muito espiritismo com religião. E confunde-se também muito espiritismo com outras correntes espiritualistas, que também falaremos mais tarde. Com certeza. Então, o espiritismo não é uma religião, definitivamente. Agora, é preciso também esclarecer que movimentos espíritas há muitos, por todo o mundo, mas espiritismo há só um. Portanto, existem pessoas com poucos conhecimentos. Com certeza, César. Eu gostaria só de reforçar também a tua ideia, em que o espírito não é nenhuma religião, até porque nos baseamos na ciência, na filosofia e na ética. Portanto, são três... Exatamente, são os três pilares da doutrina espírita. Exatamente. Mas como estava eu a dizer, existe no movimento espírita, ou certas pessoas dos movimentos espíritas, que confundem o espiritismo com outras correntes filosóficas, como eu já tinha dito, e outras doutrinas espiritualistas. Então, e depois existem, não é, por desconhecimento, não é, muito por desconhecimento, por uma certa ignorância até mais profunda, existem vários nomes para o espiritismo. Existe o espiritismo de mesa branca, existe o espiritismo kardeciano, e existem para lá, eles inventam para lá espiritismo. Claro. Não é? O que na verdade... A mente humana é fértil. É falso, não é? É absurdo, porque o espiritismo é único, não é? O espiritismo é exatamente aquilo que foi codificado por Allan Kardec. Não existe essa história de espiritismo de mesa branca, espiritismo de umbanda, espiritismo de... não existe nada disso. Portanto, são coisas completamente diferentes. Assim como os espiritualistas, não é? Já vou falando também no próximo programa, em que vamos abordar o espiritualismo e estas temáticas e os temas que estás a falar agora mesmo. É verdade. E então, o espiritismo, na verdade, são as obras básicas. Portanto, as obras básicas compõem o espiritismo, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, a Justiça Divina, e a Gênese segundo o Espiritismo. Portanto, César, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Imagina que eu estou a chegar hoje
e tu ter conhecimento e curiosidade das relações, do movimento e doutrina espírita, qual a obra que tu me aconselharias a ler? A primeira obra, de cartesiana, provavelmente, não é? Tem que ser, tem que ser as obras básicas. Portanto, há pessoas que pensam conhecer o espiritismo pelos romances, o que é profundamente errado. Então, a obra que se aconselha e que é lógico que assim seja, é sem dúvida nenhuma o Livro dos Espíritos. Embora certas Muito bem. pessoas, poderão poderá ser mais indicado talvez o Evangelho segundo o Espiritismo, mas isso vai muito de pessoa para pessoa. Agora, os livros tipo complementares, como de Chico Xavier, De outros autores também, não é? e de outros autores, portanto, não são o Espiritismo. São obras complementares que, pronto, que existem, mas o Espiritismo são as obras básicas, Muito bem. não é? Codificadas por Kardec. Então, isso é muito importante esclarecer, para que se possa separar, não é? As questões, e para que se possa identificar com clareza o que é cada coisa, não é? Portanto, movimentos espíritas há muitos, o espiritismo é apenas um só, não é? Era isso que eu gostaria de dizer em relação a isso. Agora, portanto, o que é que tu achas que pode identificar bem um movimento espírita? O que é que pode identificar o melhor ou o melhor? O que é que o torna melhor? O que é que torna melhor um movimento espírita? Quanto a mim, César, da parte e da experiência que tenho, tu terás muito mais, embora não sejamos donos da razão, Claro, e esse é um dos princípios também do nosso movimento, da nossa diferenciação em relação ao mundo em nosso redor, no mundo das religiões, é o nosso espírito crítico, o nosso ponto de vista em que não descartarmos e respeitarmos os ideais e os dogmas de toda a gente. Portanto, o universalismo da humanidade presente, e portanto a grande diferença será o nosso espírito crítico primeiro, a nossa procura da verdade sem excluir nunca a ciência, embora hoje em dia a gente vivamos numa sociedade em que se baseia muito sobre a ciência, em demasia muitas vezes, talvez tocando o materialismo das nossas sociedades de hoje em dia. Portanto, é assim, sem dúvida que o que torna um movimento espírita bom é a frase, vamos assim dizer, os dois maiores mandamentos da doutrina espírita, que é: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, esses são, sem dúvida nenhuma, aquilo que faz com que o movimento espírita seja bom, seja forte e seja bom divulgador da doutrina espírita. É a capacidade que nós temos de entender e de perceber o espiritismo, claro. Não é? E a capacidade que nós temos também, não é, evidentemente, de nos aperfeiçoarmos intelectual e moralmente, não é? Falando. Claro. Até porque todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, ou seja... Exatamente, portanto, só assim é que se poderá fazer um bom movimento espírita. Com certeza. É pelo conhecimento e pelo amor, sem dúvida nenhuma. Muito bem, César. Eu gostaria de depois de terminar com uma pequena referência a um grande filósofo da humanidade, que é o Mahatma Gandhi. Toda a gente conhecerá, provavelmente, uns através do cinema, outros através da sua grande obra para a humanidade. Eu gostaria de terminar com
com um grande pensamento de Gandhi. Se não tiveres mais algo a acrescentar, passo. Força, força. Perguntaram a Mahatma Gandhi quais são os fatores que destroem os seres humanos e ele respondeu: a política, sem princípios; o prazer, sem o compromisso; a riqueza, sem trabalho; a sabedoria, sem caráter; os negócios, sem a moral; a ciência, sem a humanidade; portanto, a ciência sem humanidade; a oração, sem caridade. Portanto, estes são os fatores, quanto a Gandhi, que poderiam destruir muito mais rápido o ser humano. São todas estas coisas: a política, o prazer, a riqueza, a sabedoria, os negócios, a ciência, a oração. No fundo, tudo pesa na balança do homem se não for usado em equilíbrio. Portanto, é um pensamento sobre o equilíbrio. Que excelente forma de terminarmos mais um movimento, mais um diálogo espíritas sobre os movimentos espíritas e o espiritismo. E até ao próximo vídeo. Boa noite. Boa noite, espero que tenham gostado. Até um próximo episódio. Okay. Obrigado e adeus. Boa noite.